Hoje nós iremos estudar as narrativas Simple Past, Regular Verbs, verbos regulares. Então, pessoal, a biografia, ela descreve sempre ações no passado, né? Biography, describe actions in the past. Então, em uma biografia, é muito comum o uso de was, né? E de verbos regulares no passado. Então, aqui eu tenho em ordem cronológica, né? O dia de nascimento de Martin Luther King, January 15th, 1929. Nasceu em Atlanta, a data da morte dele, né? Então, tem o nome da mãe, family makeup, ou seja, constituição familiar, mom, dad, sister, brother, child number 1, child number 2, child number 3 e child number 4. Ou seja, ele e mais 3 irmãos, não é isso? Uma família pequena que fez história nos Estados Unidos. Então, they were black pacifists. Eles eram ou foram pacifistas negros, né? Tanto Martin Luther King quanto Nelson Mandela. Vocês sabem que Nelson Mandela, né, sediou a Copa de 2010 na África do Sul, né? Passou um longo período na prisão, né, por lutar pelos direitos dos negros na África do Sul. E Martin Luther King teve sua história, né, nos Estados Unidos, onde ele lutou pelo direito dos negros, certo? Nelson Mandela and Martin Luther King, fighters for justice and equality, né? Lutando por justiça e igualdade. Então eu tenho um texto aí sobre a história, né, de Martin Luther King, que se tornou um feriado, né? Holiday Stories. Martin Luther King Jr. Day. Martin Luther King Jr. Day, or MLK Day, is the third Monday in January. Então, é comemorado, né, esse feriado na terceira segunda-feira de janeiro. Na terceira segunda-feira de janeiro, nos Estados Unidos, é feriado e é comemorado o dia de Martin Luther King. It is a holiday celebrating the many kinds of people in our country, né? Que é celebrado a comemoração de muitas pessoas nos Estados Unidos, né, que fizeram história no nosso país. Not everyone used to be able to go to same schools. Nem todas as pessoas estavam capazes de ir para as mesmas escolas naquela época, né, de Martin Luther King. Not everyone used to be able to use the same bathrooms. Nem todas as pessoas usavam os mesmos banheiros, né? Martin Luther King, citizen, wanted to change our country so everyone would be treated the same. Então, Martin Luther King, qual era a proposta dele? É que todas as pessoas fossem tratadas da mesma forma, né? Sem distinção. On this holiday, every year, we need to think about community. Neste feriado, todo ano, nós precisamos pensar sobre nossa comunidade. We are supposed to think about how to get along together and solve our problems, né? Temos que nos conscientizarmos de viver bem juntos e solucionar todos os problemas, né? Biographies talks about life stories of people in the past. In the narrative is very common verb to be in the past and simple past descriptions. Como eu falei, as narrativas, né, as biografias, estão muito presentes com o verbo to be no passado, né, o was, sempre na terceira pessoa, e o uso do simple past, verbos regulares. Então eu tenho um exercício aí para vocês sobre esse texto que aborda o Martin Luther King. When did Americans celebrate MLK Day, ou Martin Luther King Day? Quando os americanos celebram esse feriado? Vou dar um tempinho para vocês tentarem responder. Vocês acham que seria a letra A? It is celebrated on the third Monday of July. Vocês acham que seria a letra C? It is celebrated on the second Monday of November. Ou seria a letra B? It is celebrated on the second Monday of January. Ou seja, seria a letra B. Certo? Então, teve também algumas restrições, né? Que eu falei agora no texto, que as pessoas não poderiam compartilhar os mesmos banheiros, os mesmos lugares, né? Nesse período de Martin Luther King.
Então, what were the restrictions that used to appear during his time? Quais foram as restrições que costumavam aparecer nesse período? Tem a letra A, né? People couldn't use the same bathrooms. People couldn't go to the same schools. People couldn't use the same pubs. People couldn't travel by plane. Então, vocês acham que seria a letra B ou a letra A? Pubs, quando eu falo em pubs, são aqueles barzinhos ao ar livre, né? Então, não foi falado isso no texto. Travel by plane é relacionado a viagens aéreas, né? Então, também não foi falado isso no texto. Então, seria a letra A. People couldn't use the same bathrooms and people couldn't go to the same schools at his time, at Martin Luther King's time, ok? Então, vamos para a próxima slide. Então, aí eu tenho os verbos regulares. Os verbos regulares em inglês, eles recebem 3 terminações. Regular verbs. Regular verbs. Recebem 3 terminações. De, ed e ed. Certo? Então, por exemplo, select, selected, né? Select, selecionar. Selected, selecionou. Selected, selecionado. Então, aí eu tenho 3 formas, né? Eu tenho o infinitivo ou o base form, simple past and past participle. Lembrando que no particípio, os verbos regulares arraigarão as mesmas terminações, certo? Então, vamos lá. Base form, ou infinitive, simple past and past participle. Então, quando o verbo for regular, ele vai arraigar a mesma terminação no particípio. Select, selected, selected. Então, selecionar, selecionou, selecionado. Outro exemplo. Visit. 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 Visited. Então, visitar, visitou, visitado. Então, como eu falei, os verbos regulares, eles mantêm a mesma terminação no particípio, né? Beleza? Então, the spelling of regular past tense verbs. Então, como eu falei, os verbos regulares podem receber de, ed e ed. O verbo querer, né? Want fica wanted, work, trabalhar, worked, call, ligar, chamar, né? Called no passado. Quando o verbo termina em e, é o caso de dance e love. Então, para migrar para o passado, eles vão receber apenas o D, ó. Loved e danced. Certo? Love e danced. Ou seja, recebeu apenas o D, né? Migrou para o passado. O verbo morrer, die, died. Ó. Die, died. Morrer, morreu. Certo? Então, quando o verbo for monossílabo, né? No caso de CVC, eu vou dobrar a consoante final e acrescentar o ed. É o caso de stop. Então, stop é uma CVC, né? Monossílaba, stop. Base form. No passado, ficará como? Stopped. Dobrei a consoante final, ó. Consoante, vogal, consoante, ó. Consoante, vogal, consoante. Dobrei a consoante final e acrescentei o ed. Certo? Bag. Bag da mesma forma. Ficará bagged. Certo? Verbos que têm a terminação em y acompanhados de consoantes. É o caso de cry e try. Cry é chorar e try, tentar experimentar. Então fica assim. Cry, chorar, né? No passado fica cried. Tirei o y e acrescentei ed. Try. Tried. Dá um exemplo aqui também.
Dry, né? Secar. Fica dried. Né? Secar, secou. Beleza? Quando o verbo terminar em Y e for acompanhado de consoante, eu tirarei o Y e acrescentarei a terminação IED. Ok? Então aí eu tenho a conjugação do verbo caminhar, to walk, que seria em espanhol, caminhar. Né? Então eu tenho a afirmativa forma, negativa e interrogativa, certo? Então todos os pronomes pessoais, né, eu conjugo da mesma forma, né? I walked, you walked, he walked, she walked, it walked, we walked, you walked, they walked. Então o verbo caminhar, né, recebeu a terminação ED. Então migrou para o passado. Quando eu vou escrever essa frase na negativa, entre o pronome pessoal e o verbo eu vou colocar didn't, né? I didn't walk, eu não caminhei. You didn't walk, você não caminhou. He didn't walk, ele não caminhou. She didn't walk, ela não caminhou. E assim por diante. Em frases interrogativas, à frente do pronome pessoal, eu vou usar o did, né? Lembrando que no presente simples eu usava do e das. No passado eu vou usar apenas um auxiliar para tornar a frase interrogativa, que será o did. Did I walk? Eu caminhei. Did you walk? Você caminhou. Did he walk? Ele caminhou. E assim por diante. Sempre o did para tornar a frase interrogativa. Simple past tense, in the negative tense, we use didn't between the subject pronoun and the main verb. Como eu falei, né? Nas formas negativas eu uso didn't entre o pronome pessoal e o verbo. E em frases interrogativas eu uso did para tornar a frase interrogativa. Então, com isso, nós terminaremos a aula de hoje, né? Sobre o Simple Past. E espero ter contribuído com vocês, né? Com o assunto verbos regulares, biografias. E até a próxima, pessoal.